Irmãos, mais uma vez, nessa grande oportunidade que estamos tendo pela permissão de Deus, da hierarquia dos mundos que nos assiste a cada dia, nós estamos observando que o tempo pede muita reflexão para a nossa casa íntima. Diante de tantas aflições que estamos participando, somos moradores do universo e queremos participar com todos vocês da nossa alegria de estarmos aqui mais uma vez, compartilhando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Alexandre e eu estamos propondo a todos nós nessa reflexão, diante desse roteiro divino, a observância da lei, pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo para nos dar a coragem de não mais comprometer o nosso viver com as nossas práticas egoístas, as nossas incompreensões, as nossas intemperâncias, até criada por cima de irmãos que querem o bem de todos nós. Mas muito mais nós temos que nessa tarde de domingo pedir a Deus para que nós possamos penetrar nos corações nesses instantes, levando o nosso abraço, a nossa vibração fraterna, para que daí para frente de cada coração possa estender mais para outros corações. É o nosso dever. A nossa casa íntima precisa muito de Deus, mas Deus também precisa de todos nós. E hoje, pedindo licença à equipe que colabora conosco nessa pequena tarefa, nós estamos lembrando do nosso Bezerra, nosso Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, cearense, que trouxe para nós, na sua linguagem, na sua leitura moral, tudo que precisa de um homem a crescer no seu espírito em favor da humanidade. Se a gente ler o Dr. Bezerra todos os dias, uma página só, nós vamos compreender que o homem é capaz de fazer o bem, mas é aquele bem que segura todos os nossos passos. Segundo o nosso Bezerra, todo médico que botar barreira em atender o paciente, esse é um negociante da medicina. Ali ele quer tirar lucros, capital. Então, o médico verdadeiro é aquele que põe Jesus no coração e continua seus passos cristãos. Nessa hora, vamos passar para o nosso Alexandre, contando com as vibrações de todos. As vibrações que podem, daqui desse espaço pequeno, lançar mão em todo o nosso universo humano que precisa tanto de nós. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Oi para todos. É muito bom, como a Donda demonstrou, estar aqui, podendo estudar um pouquinho mais o Evangelho, podendo buscar entendê-lo um pouco mais. E essa gratidão que nós temos por essa bênção, ela é infinita em nossos corações. Por quê? Porque a partir do momento que nós percebemos que tudo isso para nós é válido, nos ensina, faz com que entendamos melhor a vida, faz com que entendamos melhor o outro, faz também que compreendamos através dos passos daqueles missionários benditos que passaram por essa terra, desde lá atrás até os tempos atuais, e principalmente esse que estamos homenageando, Bezerra de Menezes. Eu lembro que quando eu era mais novo, então eu vi um filme dele. E a cena que mais me tocou, não precisava dizer muito, aquela na qual ele atende uma mulher ali com a sua filha. E ele então passa uma receita para ela, e ela balança a cabeça dizendo que não tem dinheiro para comprar aquele remédio. E então Bezerra de Menezes não precisa pensar muito. Ele simplesmente põe a mão no bolso, vê que não tem mais dinheiro, ele já vai mesmo na mão e tira então o anel ali de formatura e dá para aquela mãe poder comprar um remédio para sua criança. Um sinal lindo de desapego que só esses espíritos mais evoluídos têm para nos ensinar. E que nós podemos também chegar a este ponto. Nós também podemos um dia entender que tudo aqui é muito efêmero, é tudo transitório, é tudo passageiro, mas é válido. É necessário, desde que saibamos caminhar, desde que entendamos, vamos juntar aqueles bens
que nós vamos levar sempre conosco, que são o quê? As virtudes que podemos ganhar nessa terra, tendo paciência uns para com os outros, tendo força de vontade em querer crescer junto, em querer ajudar junto e querer então conseguir conhecimentos juntos. Essa é a maior bênção que nós podemos ter e que vai conosco. São as aptidões, são as ideias inatas que nós vamos então ganhando nessa terra, buscando ali de coração uns para com os outros, patrocinando uns para com os outros. Nós vamos dar seguimento no Evangelho e nós estamos entrando no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Uma pequena leitura. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Só aqui já dá para nós entendermos um pouquinho a justiça das aflições. E então, muitos de nós reclamam do mundo. Por que o mundo é de sofrimento? Muitos dizem que Deus que criou a maldade, que Deus que criou a guerra, que Deus que traz todas essas injúrias e violências. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que tudo que nós vemos no mundo que não é bom advém da nossa ignorância. E para nós, que somos espíritos imortais, possamos saber disso e aprender e superar essa ignorância, nós precisamos também passar por ela. Quer dizer, passar pela ignorância do semelhante porque nós praticamos para com ele. É a lei de ação e reação, causa e efeito, que nós então vamos caminhando nessa terra, provando, mas também expiando os nossos excessos. Então nós precisamos sim passar pela pobreza, pela riqueza. Nós então temos de vir sãos, ora doentes. Nós temos de passar por todas as circunstâncias possíveis para que nós possamos entender como que são aquelas circunstâncias. Por exemplo, tem pessoas que às vezes passam doentes a vida inteira. E aquelas pessoas que não são doentes, às vezes critica. Chama aquele que está doente de preguiçoso, de que não quer trabalhar. Mas acontece que ele não entende o que ele está passando. Então, em uma outra existência, esse que antes menosprezava aquele que estava em dificuldades físicas, vem doente também. Ele sente na pele o que é estar doente. E então, aquilo ele vai aprendendo em seu espírito e numa próxima reencarnação ele não vai menosprezar o outro. Assim como o rico também, que hoje chama o pobre, às vezes, de miserável, de preguiçoso, mas então ele vai vir pobre também. E não só por causa disso, por causa dos excessos que nós também praticamos uns para com os outros, que nós prejudicamos, traímos e roubamos. Então, com o tempo, devido ao fato de que nós fazemos tudo isso por interesse das coisas do mundo, para conseguir as coisas do mundo, para alimentar os nossos prazeres terrenos, então usamos os outros como degraus, também como orgulhosos e egoístas, nós vamos viver. A letra mata, isso é verdade, mas o espírito vivifica, quer dizer, vai voltar a viver, vai vir de novo por essas paragens, vai conviver de novo com aqueles que ele prejudicou, e agora talvez numa condição mais simples, e aquele que ele prejudicou, hoje está acima dele. Então se antes ele foi orgulhoso com ele, hoje então aquele vai ser orgulhoso para com este. Se antes ele então era egoísta para com aquele, aquele agora vai ser egoísta para com este. É mais ou menos assim. E por que precisa? Porque a pessoa só percebe que um beliscão dói quando ela é beliscada. Enquanto ela não é beliscada, ela está beliscando o outro. Tal qual as crianças. Eu lembro que quando eu era mais novo,
Às vezes eu vi uma mãe ensinar o seu filho assim. Em uma junção de crianças, uma então estava beliscando as outras. E ninguém beliscava ele. Então ele se achava o bam, bam, bam. E aí a mãe dele chegou para ele e falou, vem cá. Foi e deu um beliscão nele. Aí ele falou assim, nossa, mas dói. Ah, é? Dói? Então é bom para você saber que dói para você parar de fazer nos outros. E é isso que a vida nos ensina. Ela devolve para nós os nossos excessos que praticamos para com o outro. Mas, pelo menos também, o bem que fazemos para com o outro, ele volta para nós. Então é isso que nós devemos entender em nossas caminhadas, tal qual Cristo vem nos dizer, cada um conforme as nossas obras. Então ele pede para que nós possamos amar uns aos outros como ele nos amou. Porque se nós buscarmos dessa maneira, amando e praticando o bem voltará para nós também. E quando nós temos essa compreensão, mesmo nas dores e sacrifícios que passamos no nosso dia a dia, a gente muda então os paradigmas e passamos a respeitar mais o outro, a valorizar mais o outro, a evitar traição para com o outro, porque eu sei que ser traído não é uma coisa boa. Eu passo a evitar o roubo que eu faço para com o outro, porque eu sei que ser roubado não é uma coisa boa. E é assim que nós vamos caminhando, reencarnação por reencarnação, existência por existência, aprendendo com os nossos próprios erros, que volta para todos nós. Isso é um pouco da justiça das aflições. Por isso que está escrito, bem-aventurados os que choram. Choram agora, mas serão consolados depois. Porque é o pagamento de uma dívida. E quando nós buscamos agora, de coração, aceitar toda a nossa sina, aceitar todos os nossos sofrimentos, nós seremos consolados depois. Que bom, Alexandre. É tão bom quando a gente sintoniza o coração diretamente com a leitura que é proposta pelo Evangelho de Nosso Senhor. E é bom também a gente lembrar do medidor da gratidão por passarmos por tantas intempéries que foram criadas por nós mesmos. Essa repetição de sofrimento, que é a execução da justiça de Deus para conosco, é que mostra como somos injustos com a lei. E a lei que nós estamos vivendo é a lei de uns para com os outros. E Jesus espera de nós, dentro da compensação que Ele vai nos dar, aquilo que plantarmos, como o Alexandre já disse muito bem claro para nós. Como é que eu vou colher uva se eu plantar abacaxi? Então, mas além do plantio, nós temos que observar como é o crescimento das virtudes que já estão expostas dentro de nós. Mas para isso nós temos que matar a nossa prática do egoísmo, para entender que toda compensação vem também com os efeitos que nós já plantamos. Então, o bem-aventurado dos aflitos não é aquele que é aflito, porque todos nós somos aflitos. É aquele que passa pela aflição buscando a compreensão, o porquê e o para quê de tudo que nós temos que trilhar. Nas estradas da vida, nas estreitas que nós temos que passar, nós temos que tirar as arestas que nós mesmos criamos. E só o próximo é que vai nos ajudar. Se nós compreendermos que a nossa filiação com o Pai está sempre esperando na própria lei divina, esperando o nosso coração amadurecer. Esse capítulo é maravilhoso, porque falando de justiça para nós acreditamos que a injustiça está próxima. Então são dois ângulos da vida que nós temos que observar. Então a nossa gratidão precisa crescer inteiramente dentro de nós. Porque onde está a alma da doutrina espírita? No nosso comportamento renovado. E é isso que nós temos que observar. Renovando cada dia os nossos propósitos, é lógico que o Cristo estará perto de nós, não prometendo, mas dizendo para nós, vem, estamos todos te esperando. Nós precisamos aprender a sermos mais naturais. Na época atual nós somos muito artificiais, nós vamos agregando adornos que vão fazendo com que fiquemos muito diferentes do que somos de verdade. São as máscaras que usamos, tanto fisicamente, quanto também da nossa moral. Nós demonstramos ser um tipo de pessoa que não somos. E é isso que vem a incompreensão de entender que na Terra nós precisamos buscar assimilar, como eu disse um pouquinho,
aquilo que realmente compensa para nós, não só nessa existência. Porque tudo que nós trazemos de adornos que são efêmeros são desnecessários. Nós precisamos realmente adornar a nossa alma, o nosso espírito. E entender que nessa terra todo mundo sofre, todo mundo. Então tem muitas pessoas que chegam na madureza e dizem assim, não, eu já posso ir embora, Deus já pode me chamar, porque eu sofri tanto. Tá, pode até ter sofrido tanto, porque todo mundo nessa terra sofre. Mas o que essa pessoa fez de bem para o outro, de bom para o outro? Fez alguma coisa? Ótimo, então tem créditos. Porque sofrer todo mundo sofre. Não fez algo de bom ao outro? Então peraí, ainda tem muito que caminhar. Ainda tem muito que aprender. Porque está escrito, fora da caridade não há salvação. Então eu tenho de auxiliar o meu semelhante, mesmo com dores, mesmo com sofrimento. E a gente vai aprendendo, como aqui a gente deu o exemplo de Bezerra de Menezes, mas com Chico Xavier também. Onde que muitas vezes, infinitas vezes, ele pegava a dor dele, porque ele sofreu pra caramba neste mundo, tanto com dores físicas quanto com dores morais também, mas ele pegava a dor dele e punha no bolso, ia para as periferias, ia para as casas espíritas auxiliar. Então é isso que nós precisamos aprender com essas almas iluminadas que caminharam junto conosco neste mundo. Que bom, Alexandre. Lembrar do Dr. Bezerra é muito bom, né? Muito bom. Eu me lembro, assim, nós estamos misturando o nosso culto entre Evangelho das Aflições e a vida do Dr. Bezerra, que também não foi fácil. Eu, lendo o Dr. Bezerra, eu percebi que quando ele recebeu o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos, ele ficou meio aceso em não ler. Mas aí, como o Travasso é que deu o presente para ele, ele falou, já li tantos livros, por que não ler esse? Não vai dificultar a minha vida. E numa viagem da Tijuca, voltando para casa, ele leu o livro em 1 hora, Alexandre. Nossa. E aí ele percebeu, para ele, falando com ele mesmo, será que eu sou um espírita inconsciente? Porque tudo que ele leu no Livro dos Espíritos ele já conhecia. Então ele falava, isso não é bom para o meu espírito, mas para a minha essência espiritual vai ser bom. Aí ele começa então a participar de reuniões, de conferências espíritas. E nesse intervalo, ele, já enfronhado na Federação Espírita Brasileira, ele, nos bastidores, ele recebe a visita de Dom Pedro II. Olha que maravilha. Ali começa a deslanchar o que é a doutrina espírita em um homem, que foi o Bezerra. E depois ele volta pelas mãos de Chico Xavier, mostrando que a medicina física ligada à medicina espiritual é a moral de Deus em nós. É maravilhoso falar do Bezerra, mas viver Bezerra como viver Chico é muito difícil para nós. Vamos continuar então saciados de alegria de estarmos aqui mais uma vez, sendo mais um e mais uma junto ao Evangelho de Nosso Senhor. Muito bom. Vamos passar para o outro? Vamos sim. Então eu escolhi para hoje, não é nem complementação, mas acaba sendo porque pede para a gente pegar na charrua, que é do livro Pão Nosso, a primeira leitura, Mãos à Obra. É Paulo falando para os coríntios a parábola, e depois Emmanuel com Chico, né? Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Olha onde que ele redunda tudo aí. É o fazer e fazer bem feito, né? Então vamos ver o que Emmanuel vem trazer para nós. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros, mas podemos insular o versículo e aplicá-los a certas situações dos novos grupos ou agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na revivescência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenômeno e revelação. Olha, o que mais o Chico sofreu foi isso, que cada vez que o Chico soltava um livro,
chegava alguém e perguntava, mas não tem novidade? Nem tinha lido a essência daquele livro, já queria novidade. E o ser de homem continua assim, nós continuamos assim. Quantos irmãos oradores nossos aqui que falam de Bezerra, Alexandre, viajando na ilusão, batendo palma para si próprio, esquecendo da essência desse espírito, que é o espírito do evangelho, puramente dito, né? Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médios adestrados. Olha aí o perigo do espiritismo, querer médium que dá a decisão de tudo no momento, mas ditando normas materiais e físicas, cuidando só da vida material. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Aí já está dentro do capítulo das aflições. Quer dizer que basta nós sofrermos para ser um dia melhor, um dia cristão? Será que nós vamos esperar, nessa reencarnação, alguém guardar nosso corpo do túmulo para a gente acordar espiritualmente? Será que vamos esperar isso? Com tantas nuances de bondade para conosco? Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assimilar o esforço de alguns poucos. Quer dizer, num centro espírita, só os médios que a gente acha que é verdadeiro, que tem condição de falar o bem, nós temos que ouvir todos, porque todos têm dores morais para expressar. E é dentro da dor, das aflições, que nós vamos entender o que é a justiça de Deus. Que é o trabalho em nós mesmos, que Deus trabalha conosco, para a gente estar no mundo, justificando o nosso mundo errado e compreendendo que ele precisa ser melhorado. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Olha aí, onde é que está o nosso dever? O dever é cada dia, cada hora, cada minuto, a reforma íntima de todos nós. Se queremos o dia da manhã melhor, façamos hoje. Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Então, não adiantamos nós conhecer o Evangelho, ler o Evangelho, se a gente não elevar-se e caminhar. Porque elevar-se é levantar, levantar e produzir, que é o dever cristão de cada homem, né? Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Eu noto agora, sem jogar confete no Alexandre, o quanto ele tem esforçado para esquecer os problemas que ele tem, porque tem que esquecer assim, matando, fazendo o bem, e pregando para nós, e sem estar pregado nas decisões do outro. Ele está misturado conosco, mas não está empacotado nos nossos caprichos. Ele está indo, forçando, buscando o Evangelho de Nosso Senhor, mas levando em frente também para todos aqueles que querem ouvir. Por isso nós estamos aqui outra vez, nessa decisão, querendo que as nossas mãos sejam obras de Deus, mas com a fé inabalável. Aquela fé que enfrenta nós mesmos diante de qualquer problema. Porque fé é o quê? Uma força que movimenta o coração do homem, mas que pratica também o bem em favor dos homens. Muito bom. Que nós possamos entender que as casas de orações são necessárias, mas para comunhar com Deus, para que lá nós possamos lembrar de Deus, para que lá nós possamos ouvir o Evangelho. Mas aquela força que vai transformar, aquela força que vai nos auxiliar em nos resignar, ela parte daqui, ó, das nossas mãos, do nosso ser. Somos nós que temos a capacidade de transformar as nossas vidas. Muitos procuram as casas religiosas para que essas casas religiosas, então, possam resolver todos os seus problemas. E não é assim.
Não são os médiuns que vão resolver os nossos problemas. Não são os pastores, não são os padres. Mas nós. Nós que a partir do momento que nós vamos ali, recebemos o nosso passe, recebemos a nossa hóstia, e então recebemos aquela oração, aquele evangelho, a partir do momento que voltamos para as nossas casas, para os nossos trabalhos, para a comunidade, para os nossos estudos, são estes momentos que nos transformam para melhor, que faz com que possamos suportar, vencer as nossas dificuldades e, consequentemente, entender que no mundo eu vou conseguir a minha evolução espiritual, mas se eu estiver ali com os meus semelhantes à minha volta, buscando elevar eles também, buscando auxiliar eles também, alimentar eles também, como Cristo sempre vem nos dizer: se porventura estiver alimentando, vestindo, visitando e acolhendo estes menores, estará fazendo isso comigo também. E que nós possamos então entender o Evangelho, literaturas que o Chico Xavier nos trouxe da espiritualidade, que trazem então ensinamentos tão aconchegantes, que eles vêm desde palavras às vezes mais rebuscadas até as mais simples e das mais variadas maneiras. Todos os mestres missionários desde a antiguidade até os tempos atuais, buscando trazer para nós aquele ensinamento que o Cristo veio nos ensinar nas mais variadas palavras. Faça ao outro o que você gostaria que lhe fosse feito. Se nós tivermos essa frase em nossos corações, não tem como errar. Não tem como errar nessa terra, porque nós temos o livre arbítrio, é verdade. Mas nós temos uma outra coisa também que rege tudo à nossa volta: a justiça divina. O que plantarmos, nós vamos colher. Verdade. Vamos procurar então, acomodar os nossos pensamentos, os nossos ideais, os nossos propósitos dentro daquele parâmetro onde Jesus pode atuar em nós, não só hoje, mas dentro da nossa compreensão, das nossas intenções de beneficência, para acomodarmos mais uma vez sobre tudo o que está acontecendo conosco, sobre as intempéries, sobre esse vírus que está colocando cada um de nós nos seus devidos lugares. Ele com certeza será um mensageiro para nós, o dia que entendemos que o bem maior está sobre todas as coisas, que é o próprio Criador que nos criou, simples e ignorantes, mas esperando que nós cresçamos sempre no propósito do bem. Muito bom. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e agradecer mais essa vez essa bendita oportunidade que todos nós estamos tendo aqui de poder estudar um pouco mais, de poder entender um pouco mais o Evangelho, mas que possamos fazer como nosso modelo e guia da humanidade, que possamos partir para a prática de verdade, que possamos estar no meio das multidões, no meio da comunidade, em nossos trabalhos, na nossa família, e que possamos então praticar esses ensinamentos que vão alimentar os nossos sentimentos, que vão fazer com que realmente cresçamos em espírito. Vamos pedir também a essa espiritualidade amiga que nos auxilia aqui, que está por todos nós, que ela possa estar pelos acamados, pelos hospitalizados, por aqueles que estão nas ruas e por aqueles que ainda não compreenderam a necessidade da religiosidade em nossas vidas. Que a graça de Deus esteja sempre em nós, que assim seja. Assim seja. Muito bom. Um abraço a todos. Até mais, né?